Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa história é uma história bastante conhecida de todos nós, que somos leitores, amantes da palavra do Senhor. A vida de Ana é uma vida marcada por uma busca incessante, mas também marcada por uma resposta verdadeira da parte do Senhor. Quando nós lemos a história de Ana, assim como a história de outras mulheres da Bíblia, é muito comum observarmos que em alguns momentos da história, a Bíblia ou Deus fez questão de registrar ou permitir que fosse registrado algumas histórias, não para que nós ficássemos frustrados ou decepcionados, ou talvez temerosos daquilo que pudesse acontecer na nossa vida, mas eu acredito, queridos, que Deus sempre fez questão de que algumas coisas fossem registradas, exatamente para que a nossa fé fosse aumentada. Aquelas pessoas, Ana era uma pessoa que havia nascido fadada ao fracasso, porque ela não podia ter filhos, e ter filhos naquele tempo era sinônimo de bênção, era sinônimo de que Deus estava agindo na vida daquela pessoa. Logo, não ter filhos significava dizer que aquela pessoa havia nascido com uma maldição. Algumas considerações históricas eu gostaria de fazer aqui para você entender o tamanho do problema que Ana estava enfrentando. Primeiro, Ana havia se casado com um homem com o nome Eucana, e segundo a lei daquele tempo, a mulher que era estéril, se porventura o seu marido quisesse abandoná-la, quisesse se divorciar dela, ele estaria legalmente resguardado com relação a isso. Ou seja, Eucana poderia ter dito para Ana: olha, Ana, eu não quero mais ser o seu esposo, porque você não pode me dar filhos. E ele estaria com seus direitos garantidos pela lei. Mas a Bíblia diz que Eucana não fez isso. Ele continuou porque ele amava Ana. Este era um problema que Ana enfrentava. O segundo problema que Ana enfrentava na época era que as pessoas que não podiam ter filho eram economicamente pessoas desequilibradas, porque filhos naquele tempo representavam um futuro financeiro garantido. Ou seja, quem tinha muitos filhos poderia estar tranquilo na sua velhice, porque os seus filhos lhes sustentaria, de forma que Eucana, por ter Penina do seu lado, ele sabia que ele estaria garantido. Mas Ana tinha dentro de si uma preocupação: será que os filhos de Penina vão me ajudar quando eu estiver na minha velhice? Será que eu vou estar segura na minha velhice? E esta era uma outra preocupação de Ana. E terceiro, Ana era afrontada pela outra mulher de Eucana, e eu considero esta uma das piores situações que aquela mulher vivia. Todas as vezes a Bíblia diz que de ano em ano eles iam a Siló adorar a Deus, e a Bíblia deixa bem claro que enquanto eles iam para Siló, Penina zombava de Ana. Penina olhava para Ana e dizia assim: olha, você não pode ter filhos. Eucana, ele por mais que ele te ame, ele fica mais tempo comigo, porque os meninos, as crianças estão do meu lado, e Eucana tem que dar mais atenção para mim. Eu imagino que o coração de Ana, queridos, estava dilacerado. O coração de Ana estava vivendo momentos de crise, momentos de dificuldade. Mas é interessante que a Bíblia não nos esconde essas fragilidades, essas situações adversas que Ana estava vivendo. Mas é mais interessante ainda que a Bíblia também nos revela que, ainda que Ana estivesse passando por isso, ela permaneceu servindo ao Senhor, e Deus fez menção à oração de Ana. A Bíblia nos revela que o clamor de Ana foi atendido, a petição de Ana foi alcançada, e é exatamente aqui que eu fico feliz. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que as dificuldades que nós estamos enfrentando vão fazer com que nós venhamos nos sucumbir, venhamos ser destruídos, mas não. Deus me trouxe aqui para dizer para você: Ele está ouvindo o teu clamor, ainda que as pessoas zombem de você, Deus vai te dar vitória.
muitas vezes nós não alcançamos aquilo que queremos, aquilo que desejamos, exatamente por não entendermos que entre o clamor e a resposta existe um processo. Aleluia. Existem muitas pessoas que já não estão aqui mais, porque certamente clamaram por um bom tempo, mas por não terem alcançado a resposta, desistiram da caminhada. Hoje, quem sabe, estão lá fora no mundo, mas eu louvo a Deus porque existem pessoas aqui que ainda não receberam a resposta, mas permanecem lá. Quando tudo quiser não para você, Deus vai dizer para você, Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Veja bem, quando nós lemos o capítulo 33, versículo 3 de Jeremias, nós vamos ver o próprio Deus dizendo para mim e para você: olha, para você alcançar o seu desejo, para você alcançar a sua resposta, a sua petição, você precisa clamar. Mas não é somente clamar a Deus, você precisa entender que antes da resposta existem alguns obstáculos, existem alguns opositores, existem algumas barreiras que, se nós não rompermos, que se nós não reconhecermos, que se nós não identificarmos, nós estamos fadados. Quando nós clamamos, muitas vezes o nosso desejo é que o nosso pedido fosse alcançado como um encontro de fadas. É muito comum nós vermos nas histórias aí, quadrinhos, nos filmes, nas histórias fantasiosas, que quando alguém encontra uma lâmpada mágica, ele esfrega a lâmpada, aparece um gênio, e o gênio fala assim: olha, faz 3 pedidos, que os seus pedidos serão imediatamente realizados. Nos contos de fadas é assim, mas quando nós trazemos para a nossa realidade diferente, nem sempre o seu clamor vai ser respondido hoje, nem sempre o seu clamor vai ser respondido na hora que você clama, mas se você acredita, Deus tem o tempo certo para te abençoar. Permaneça clamando. Isso nos remete, isso nos leva a pensar e a entender que o primeiro obstáculo que nós enfrentamos entre o clamor e a resposta é o fator tempo. O tempo, ele é muitas vezes bom, ele nos faz amadurecer, ele nos faz crescer, mas quando nós não entendemos o tempo de Deus, nós ficamos frustrados. E existem pessoas aqui nessa manhã que estão frustradas, dizendo: olha, eu estou clamando já tem 10, 20, 30 anos e até hoje a minha resposta não chegou. Sabe o que é que você está fazendo? Você está vivendo no tempo cronos, no tempo do homem. Mas Deus, nesta manhã, Ele quer te trazer para o Kairos, para o tempo de Deus. Ele tem uma resposta para você. Aleluia. Sabe por que é que você está frustrado? Porque você não está vivendo no tempo de Deus, você está vivendo no seu tempo. A minha Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que nós aprendemos aqui? Talvez para você tem muito tempo, mas para Deus você começou a clamar ontem. Ele quer que você estreite mais a relação que você tem com Ele. Ele está dizendo para você: espera só mais um pouquinho, porque aquilo que eu te prometi vai vir sobre a sua vida. E quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, este fator tempo, para muitas pessoas foi determinante para o bem e para outras para o mal. Um exemplo clássico de uma pessoa que não soube esperar foi o exemplo de Saul. A Bíblia diz lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15, que Saul, ele era o rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. Deus haveria de confirmar o reinado de Saul, mas a minha Bíblia diz que Saul, ele tomou uma decisão precipitada, porque ele não conseguiu esperar o profeta, sacerdote Samuel, filho de Ana. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou diante de Saul, Saul já tinha oferecido o sacrifício, e Deus disse para Samuel: olha, hoje eu teria confirmado o reino de Saul, mas ele não soube esperar o tempo certo, e eu tenho rejeitado hoje, eu já tenho providenciado um homem segundo o meu coração. E quando nós olhamos para a vida de Davi, a Bíblia diz que depois que Davi foi ungido rei de Israel, Davi não se preocupou em tomar posse do trono, ele foi servir Saul como pajem de armas. Olha a diferença. Um sabia esperar, o outro não sabia esperar. É por isso que Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus igual ao nosso
esperar, você também não merece receber nada de Deus. Irmão, mas eu já estou com 70 anos, não importa. Deus, Ele disse que vai fazer algo na tua vida. Ele está dizendo para você: espera com paciência no Senhor. E aí nós encontramos um outro texto bíblico que nos fala sobre isso. O Salmo 40, versículo 1. A Bíblia diz que o salmista escreveu assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor. E ele continua dizendo: eu estava em um parque de diversões, eu estava em uma festa esperando pelo Senhor. Foi isso? Não. Ele disse assim: olha, eu estava no vale, eu estava na prova, eu estava no lago de lodo, mas ali Deus me fez entender que eu tinha que desenvolver a capacidade de esperar a chegada da paciência. Se você não desenvolver essa capacidade, o fator tempo vai tirar de você aquilo que você deseja. É o primeiro inimigo que nós encontramos, é o primeiro obstáculo que nós encontramos. Hebreus capítulo 10, versículo 36. O escritor dos Hebreus diz assim: olha, depois de haver desfeito a vontade de Deus, nós alcançaremos aquilo que pedimos. Não existe mágica, pastores. Tem gente que acha assim: eu comecei a estudar teologia hoje, amanhã eu serei um pregador. Não é assim. Tem um tempo, e não adianta a gente querer aportar esse tempo. Deus tem o tempo certo para te honrar, e nós precisamos entender isso. Se você não respeitar o irmão de ninguém, você está fadado ao fracasso. É próprio do ser humano ter inveja das coisas boas que Deus faz na vida das outras pessoas. Mas eu louvo a Deus também porque existem pessoas aqui que estão dispostas a pegar você ainda aleijado, colocar em uma marca e dizer: olha, eu vou te levar até diante de Jesus. Esses são os verdadeiros missionários, pastor César. Quando nós pregamos sobre missões na igreja, nós precisamos abrir os olhos dos crentes para isso. Ao mesmo tempo que existem pessoas que criam barreiras à nossa volta, eu louvo a Deus porque também existem pessoas que tiram as barreiras de diante de nós e nos levam até Jesus. Mas se você não identificar essas pessoas, elas podem fazer você voltar. A Bíblia diz que aquele cego estava clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele clamava, quando de repente alguém chegou perto dele e falou assim: olha, pare de clamar. Jesus Cristo não vai te atender, Ele não vai dar ouvidos para o seu clamor. E a Bíblia diz que Ele não desistiu de clamar. É exatamente isso que Deus quer que você faça hoje. Se as pessoas estão dizendo para você que não tem mais jeito, Deus está dizendo através da minha vida para você: ainda tem jeito, mas você precisa permanecer clamando. Penina estava do lado de Ana, queridos. Penina era compositora, ela não queria que Ana recebesse o seu milagre. E existem pessoas como Penina, que quando fica sabendo que Deus tem uma promessa na nossa vida, ao invés de nos ajudar, ao invés de nos incentivar, ao invés de nos animar, estão falando como aquelas pessoas falaram para o cego Bartimeu: pare de incomodar Jesus. Mas Jesus Cristo parou com você nesta manhã. Ele está dizendo assim: mande chamar o cego, porque hoje o milagre vai acontecer. Eu sinto Deus aqui. Eu não estou trazendo essa mensagem por acaso para você. Existem pessoas aqui que estão no meio desse processo, pastora Marli, estão entre o clamor e a resposta. A resposta está ali na frente, mas existem pessoas que estão falando mais forte no seu coração. Permita nesta manhã que o Espírito Santo possa falar de uma forma diferente no teu coração. Deus tem uma resposta para você. Ele está dizendo para você: clame a mim e responder-te-ei. Terceiro inimigo que nós enfrentamos entre o clamor e a resposta. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Esse aqui é um dos piores e é o mais conhecido de todos nós: Satanás. O diabo, o nosso adversário, o príncipe da Pérsia ou Pérsia. Ele não quer que você receba, ele sabe que quando você receber, você vai fazer como Ana, você vai levar isso. A minha Bíblia diz no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, nos versículos 12 e 13. Daniel era um homem de Deus, um homem comprometido com Deus, um homem que se entregou totalmente a Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel era um homem muito crente.
Mas isso não impediu que Daniel passasse por esse processo que eu estou pregando para você nesta manhã. A Bíblia diz que Daniel orou durante 21 dias, 3 semanas. Daniel clamou a Deus em busca de uma resposta. Daniel chorava. A Bíblia diz que Daniel ficou de joelhos e com o rosto no chão, dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor ouça o meu clamor. Eu preciso que o Senhor envie a resposta que eu tanto desejo. A Bíblia diz que passaram-se 21 dias, até que Daniel foi despertado por um anjo. E o anjo disse para ele assim: Daniel, homem muito desejado, Pai seja contigo. Eu vim por causa da sua oração. Irmãos, imagine só Deus falando isso para você. Eu vim aqui hoje por causa de você. Se eu e você não estivéssemos aqui, Deus não estaria aqui. Nós somos templos do Espírito Santo. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos, Deus vai estar ali. E Ele está aqui por sua causa. Ele te conhece pelo nome, e Ele conhece o seu clamor nesta manhã. Ele está presente aqui. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Daniel foi despertado, o anjo disse para ele: Daniel, desde o primeiro momento que você colocou o seu coração em orar, desde o primeiro momento que aplicaste o teu coração em me buscar, eu ouvi o seu clamor. Sabe o que nós aprendemos aqui? No momento em que você entrou no seu quarto e começou a orar, Deus já estava ouvindo a sua voz. Irmão, mas ele não respondeu ainda. E o anjo disse para ele assim: Daniel, só que quando eu estava vindo trazer a sua resposta, Satanás, o príncipe persa, se levantou contra mim, e ele não queria que eu chegasse até aqui. Sabe por que é que nós muitas vezes não alcançamos a nossa resposta? Porque nós não entendemos que Satanás está se opondo, está se levantando para que ela não chegue até nós. Mas eu quero dizer para você, eu quero te animar nesta manhã. Deus mandou anjos para reforçar a briga. A Bíblia diz que ele estava lutando com o príncipe persa, e ele disse para Daniel: olha Daniel, Miguel veio, e ele trouxe reforço. E quando ele trouxe reforço, eu consegui passar. E eu estou aqui por causa da sua oração. Se você perseverar, se você continuar clamando, Deus vai mandar reforço e a sua resposta vai chegar. Continue clamando, continue buscando. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes nós desistimos, queridos, quando o anjo está quase vencendo a luta, ele está pisando na cabeça de Satanás, ele vai cortar a cabeça do diabo, nós paramos de orar. E Deus está dizendo para você: continue orando, continue orando, continue clamando, continue buscando. Deus vai te responder. Eu conheci essa igreja quando ainda estava em fase de construção. Eu imagino que essa igreja tem 33 anos, é isso, querido? Tem 24 anos que eu estive aqui. E eu sei, queridos, que muitos clamores foram levantados aqui, muitas lágrimas foram derramadas aqui. Esta igreja não chegou nesta fase por acaso. Houve perseverança neste lugar, houve crentes determinados neste lugar. A resposta chegou. Hoje nós podemos dizer que igreja linda, que igreja bela, porque nós soubemos esperar em Deus. Não desista do seu sonho, não desista do seu clamor, não desista do seu ideal, não desista, não desista, permaneça orando. O quarto inimigo que nós enfrentamos entre o clamor e a resposta somos nós mesmos. Você, eu, vocês. Irmão, mas o que você está dizendo? A minha Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 14, Deus falando ao seu povo, ele disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele termina dizendo: então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. O que a Bíblia está dizendo? Que nós também precisamos vencer a nós mesmos para alcançarmos aquilo que desejamos. É muito fácil colocar a culpa no pastor da igreja. É muito fácil falar: eu não recebi o batismo do Espírito Santo, porque quem pregou na igreja quadrangular não foi o Marcos Feliciano, foi o Daniel.
não depende de mim. Deus está pronto para te abençoar, mas você precisa fazer a sua parte. Aleluias. Quantas vezes Deus me fez entender isso? Daniel, você ainda não recebeu aquilo que você está buscando. Não é por culpa minha, não é por culpa da sua esposa, não é por culpa do seu pastor, é por sua culpa mesmo. Isaías capítulo 59, versículo 1 em diante, Isaías escreve dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir. Ele diz assim: as mãos do Senhor estão estendidas em sua direção, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Mas aí ele fala mais, só que tem um detalhe: os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Ah, irmão, mas eu não estou entendendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se hoje você entender somente essa parte da mensagem, e entender que só depende de você, eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua resposta. Eu quero ser um pregador da palavra do Senhor. Eu ouço muitas pessoas falando isso. Isso não é algo que acontece por acaso, isso vem de Deus. Mas se você buscar, a Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração não são rejeitados por Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos a Deus crendo, nós receberemos. Mas a palavra crer é o segredo do versículo. Você precisa acreditar. Se você não acredita no seu sonho, não vai ser eu que vou acreditar. Se Ana não tivesse acreditado que Deus poderia lhe dar um milagre, ela não teria alcançado o seu milagre. E eu te pergunto nesta noite: você está entendendo isso? Será que você tem sido o maior problema entre o seu clamor e a resposta? Muitas vezes Satanás nos usa, infelizmente, e ele mesmo coloca na nossa cabeça que nós não iremos alcançar a nossa vitória, que já não tem mais jeito, não tem mais saída. Deixa eu abrir aqui um parênteses só para falar uma coisa para você. Existem pessoas que morrem sem alcançar o seu ideal, porque foram vencidas pelo sentimento de culpa. Existe um livro chamado A Isca de Satanás. Todas as vezes que nós cometemos algum tipo de erro, e nós nos permitimos, ou permitimos que este erro venha dominar a nossa mente, nós nos tornamos escravos do pecado que cometemos. E se nós não nos libertarmos disso, nós iremos morrer com este problema. Irmão, está falando isso baseado em quê? A Bíblia me conta a história de um homem chamado Judas. Judas era um dos mais intelectuais dos discípulos. Judas era o discípulo mais inteligente. Se você ler a biografia, estudar sobre isso, você vai ver. E a Bíblia diz que Judas, ele permitiu se vender por 30 moedas de prata. O problema não foi este somente. O problema é que depois que ele se entregou a Satanás, Satanás conseguiu colocar na sua mente que não havia mais jeito para ele. Pedro cometeu um pecado tão grande quanto de Judas, levou Jesus. Qual a diferença? Pedro se libertou do sentimento de culpa, e Deus fez dele um homem de Deus. E Judas perdeu a sua própria vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Vou fechar um parênteses. Porque existem pessoas aqui que alimentam culpas do passado, e esse sentimento de culpa está impedindo você de ter um casamento feliz. Esse sentimento de culpa está impedindo você de alcançar aquilo que Deus prometeu para você. Mas eu quero repreender em nome de Jesus esse sentimento de culpa. Se liberte desse sentimento de culpa. Deus tem vitória para a sua vida. O nosso tempo está indo embora, pastor. Me permita mais uns minutos. Nós aprendemos aqui 4 inimigos que nós enfrentamos entre o clamor e a resposta. Mas quando nós olhamos para a vida de Ana, Ana venceu o fator tempo. Ana venceu as afrontas de Penina. Ana venceu Satanás. E Ana venceu ela própria. Agora, Ana tinha virtudes que nós precisamos ter também. E eu quero falar agora sobre essas virtudes. São 3, mas eu vou rapidinho, falar rapidinho. Vou ser bem sucinto aqui. Eu sei que o tempo já estourou, mas eu vou falar. Primeiro, Ana estava vivendo um momento de crise, sim ou não? Claro que sim. Ela estava vivendo um dilema. Normalmente, isso é infelizmente muito comum. Quando nós enfrentamos algum tipo de obstáculo,
quando nós passamos por algum tipo de crise, servindo a Deus, é muito comum que nós iremos questionar a Deus, dizendo: Senhor, eu já fiz isso, eu tenho te servido com fidelidade, eu tenho feito a tua vontade, e o Senhor não impediu que a crise chegasse na minha vida. E muitas pessoas conseguem lidar com isso, entendem que isso é um momento, um processo, um período, vai passar. Mas existem outras pessoas que as crises tiram elas da presença de Deus. Você está falando isso baseado em quê, irmão? A mulher de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, se desviava do mal, era um homem íntegro, que fazia a vontade de Deus. Mas Deus resolveu provar Jó. E a Bíblia não nos mostra a mulher de Jó no início do livro, ou melhor, no primeiro capítulo do livro. E é interessante que Jó perde seus filhos, perde os seus bens, perde tudo, mas a sua mulher permanece do seu lado. E quando ela abre a boca, eu imagino que não era fácil. Eu não estou aqui criticando a mulher de Jó, eu estou simplesmente trazendo para você algo de Deus, para que você entenda que mesmo diante de uma grande luta, não abra mão de servir a Deus. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 9 do livro do profeta Jó, que a primeira vez que a mulher de Jó abre a boca, ela abre a boca para dizer: Jó, ainda retens a sua confiança, amaldiçoa esse Deus e morre. Irmãos, olha o que ele estava dizendo: Jó, nós estamos em crise, não precisamos mais servir a Deus, Ele nos abandonou, Jó. E Jó diz para ela assim: como falas, uma louca? Aceitamos o bem de Deus e não vamos aceitar o mal? Jó estava dizendo: eu sirvo a Deus não pelas circunstâncias, mas eu sirvo a Deus porque Ele é. Ainda que Ele me leve para a morte, Ele esperarei. Aleluia. As crises, guarde essa frase, as crises não afastaram Ana de Deus. Mas tem muito crente aqui que já está longe de Deus porque não suportou a provação. O profeta Abacuque escreve no capítulo 3, versículo 17 em diante. Ele diz assim: olha, nós estamos em guerra, a escassez é total, as coisas estão indo de mal a pior, eu não vejo saída, eu não vejo solução. Mas ele faz uma declaração que eu considero uma das mais lindas da Bíblia. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do redil, ainda que a minha despensa esteja vazia, ainda que o meu casamento já não esteja mais como uma lua de mel, ainda que o meu ministério esteja estéril, ainda que eu pregue as pessoas não aceitem Jesus, ainda que eu esteja acometido de uma enfermidade, ainda que eu tenha perdido um ente querido, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, pessoas que não abrem mão de Deus. Servir a Deus quando tudo vai bem é fácil, dar glória a Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver você exaltar na prova, eu quero ver você fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar em meu favor. É esse tipo de crente que Deus está procurando.